pela nossa nação.
sol e lua em Gênesis, logo no início da criação. Mas hoje eu parei para olhar a vida de José um pouco mais de perto, e dá pelo menos para pregar só nessa temática de fortalecer o autocontrole, pelo menos umas 10 ou 15 mensagens sobre este moço. Mas eu queria fazer uma reflexão com você bem superficial hoje. Gênesis 37, versículo 2. Coloca para mim, por favor. Enquanto colocam aqui, pastor, como vai ser o Natal, né? Nós estamos mudando o modelo dos nossos anúncios, por isso eles não passaram aqui hoje. Bom, nós não vamos ter culto no sábado, não há culto, aquele culto do sábado, domingo, que seria a comemoração. Nós não vamos ter no Natal, ok? Você passa com a sua família, e no domingo, dia 25, nós vamos ter 2 cultos normais, 15 para as 5, certo? 15 para as 18 e às 20 horas. No ano novo, aí sim, nós vamos ter o culto da virada. Vocês vão ver o anúncio depois, começando às 22 horas, terminando, certo? Meia-noite e meia, vamos ficar assim, para ficar mais fácil. E então, no domingo, dia 1º, já que já tivemos um culto de virada, nós vamos ter apenas este culto, o culto mais cedo, ok? Então, no domingo, dia 1º, não haverá o culto das 20, tá certo? Então, assim vai ser o nosso modelo. Bom, vamos lá, diz assim o texto: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Bom, nós temos algumas informações muito importantes nesse texto, acerca desse personagem bíblico, um dos grandes homens da Bíblia num todo, mas principalmente no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. José é um cara extraordinário. Nesse versículo aqui, nós temos diversas informações. A primeira é quando a história dele entra em cena, quando as coisas começam a acontecer na vida de José. É muito precoce, é muito cedo. Quando nós olhamos a cultura cuja qual ele está inserido, um homem se tornando, e tomando a maioridade, numa idade mais avançada, ok? Nós vemos que aos 17 anos de idade, as coisas começam a acontecer na vida deste rapaz. 17 anos, ele já tem por profissão o pastorado. Ele é pastor de ovelhas. É importante observarmos que nessa ocasião, ele é o filho mais novo. Ele está ao lado das referências. Seus irmãos, todos mais velhos, encabeçados por Rúben, certo, que é o primogênito de Jacó. É importante entendermos que José já nasce num ambiente estabelecido, e ele não é muito bom. Nós vemos esse texto terminar que há uma má fama, há um comportamento incorreto. Esses rapazes não seguem as instruções, eles não cumprem os protocolos estabelecidos por seu pai, tanto nas orientações de seu pai, quanto na obediência a Deus. Ou seja, a história de José, ela talvez esteja bem colocada hoje para nós, onde as coisas estão começando cedo demais, onde cedo demais precisamos tomar as responsabilidades de nossos atos, talvez não as obrigações, porque a minha geração, ela se fortaleceu de uma tal forma que ela facilitou a geração de vocês. Vocês não sabem o que é comer carne uma vez por semana, certo? Vocês não sabem o que é não ter acesso a um Danone, a um sorvete, a uma Coca-Cola. A geração de hoje muitas coisas que
a nossa geração anterior construiu e ofereceu a vocês. Mas inevitavelmente vocês têm que lidar com as responsabilidades das ações. As referências estão aí, é importante você olhar isso. E cabe a você definir o que você vai copiar, o que você vai modelar, como você vai se comportar. Porque as referências estão aí, boas e ruins, perto e longe, sempre estiveram. É importante você entender que esse camarada é o filho mais novo, que está olhando para uma equipe de nada mais, nada menos, 10 irmãos. Ele é o 11º, Benjamim ainda vai nascer, e Diná, uma menina. Então 10 rapazes precedem José, com um comportamento incorreto, com uma postura que não é das melhores, influenciando um garoto ainda em formação, de 17 anos, trabalhando junto com este garoto. Ou seja, José, ele vai conviver neste ambiente de corrupção, neste ambiente tóxico, com 17 anos de idade. Talvez isso deformaria você, talvez isso criaria problemas para você, mas para ele não. Ele conseguiu sobreviver às referências negativas. Porém, José não é perfeito como ninguém. José tem uma postura que talvez não seja uma postura muito legal. É muito legal nós falarmos da má fama dos outros, mas neste versículo eu também encontro algo que me dá direito a não falar tão bem de José assim. A sua postura de denúncia. Nesse texto nós já vamos começar a descobrir que os irmãos também têm motivos para não gostar dele, porque ele é alguém que leva fofoca, ele é alguém que leva informações negativas. Eu não vejo em nenhum texto bíblico que este garoto de 17 anos tenha confrontado seus irmãos
Aliás, duas coisas. Primeiro, a atenção e o amor. José vê canalizado para ele, e também não é difícil de explicar, é só você olhar a história de Jacó. Ele casou com Bila por engano, porque para mim tinha tomado uns graus. Não tem lógica, não tem lógica. O cara trabalha 7 anos para casar com a dona, enfia um outra na tenda e ele não vê. No mínimo 7 anos trabalhando, no dia da festividade, o cara tá doidão, mano. O vinho era permitido, símbolo da alegria. Ele falou: meu irmão, depois de 7 anos trabalhando para pegar essa dona, eu vou comemorar. Encheu a cara. O sogro malandro trocou a mulher, pegou a Raquelzinha e tirou de cena e enfiou a Lia. Tinha um olho para arquibancada, outro para geral. Lia era meio bagunçadinha. E ele casou com ela por engano. E eu fico me perguntando como é que um cara... Ela não era nem irmã gêmea.
sonhei. Eu tenho a casa. Sunset into eyes, lost and letting in the blue. A sea of emotions, where I'm lost thinking of you. Your touch is a wave that crashes on my skin. Swept away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment and never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm mine. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of a love avowed. In the silence I hear
o mesmo.
Eu vejo outro Marcelo, cadê o Marcelo da Renata dali? Quando eu vejo qualquer Marcelo, eu falo, vem cá, já que eu não posso. Então eu vou falar uma coisa com você. Construa um relacionamento forte com você mesmo. Eu já vou estar falando sobre estabelecer relacionamentos fortes com Deus, com outras pessoas. Mas quanto mais forte você estabelecer um relacionamento com você, 1000 irão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Apenas com os seus olhos verás. Então força, força, força. Fique de pé. Pastor, eu queria ser membro daqui, conhecer vocês melhor. Atrás daquela câmera tem uma sala. Você pode dar um pulinho lá, ok? Saber mais informações a nosso respeito. Se você quiser aceitar Jesus hoje, vai ter alguém lá para orar por você. Se você quiser apenas uma oração, saber quais são os dias de culto, como participe, você pode ir lá. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite. Que possamos levar essa palavra no nosso coração e entender que o começo pode envolver imaturidade, impulsividade, provocação e tantas outras coisas, ó Pai, negligência. Mas como disse o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas quando eu me tornei adulto, eu acabei com as coisas de menino. Leva-nos aos nossos lares, à nossa vida, ao cotidiano, para vivermos tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado aqui. Que uma vida autônoma, um relacionamento entre nós e Deus. Nos relacionamos com os outros porque amamos e desejamos, mas somos independentes, não dependemos dos outros. Se os outros fizerem, eu não preciso fazer.